Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bem, hoje vamos ver uma introdução a um problema filosófico, já bem antigo, mas que tem consequências bem práticas para os dias de hoje. A introdução ao problema do ser. O que eu vou apresentar hoje é uma mera ilustração, é uma maneira um pouco mais fácil, mais palatável de se entender esse problema, que é um problema filosófico. Numa outra ocasião, com uma outra pessoa, pode ser dado um problema propriamente filosófico da coisa. Mas aqui hoje eu vou me utilizar de uma ilustração que, na época, o professor Orlando Fedeli que nos ensinou. E eu achei bastante compreensível a maneira como ele colocou. Então, para a gente se acostumar com os termos, com os conceitos, muitas pessoas assistem outras aulas, leem artigos. É uma maneira de começar a ter um pouco mais de intimidade com as ideias, com os conceitos. Para tanto, eu vou então apresentar o problema. O cerne da aula vai ser exatamente essa ilustração que se dá por meio da palavra, do sentido das palavras. E depois vamos tirar algumas conclusões em cima disso. Tudo bem? Bem, com a apresentação do tema, vamos contextualizar isso. Nós vivemos no mundo. E no mundo nós temos as artes como a manifestação do que os homens pensam, do que eles acham da vida. Temos também as ciências, eu digo as ciências experimentais, física, química e biologia. E temos também a vida social. Tudo isso que envolve a vida humana, muitas pessoas não sabem ou não querem saber, mas elas são reflexo direto ou indireto de uma chamada cosmovisão, de uma filosofia que está por trás. Muitas pessoas não sabem disso. Elas simplesmente agem como se fosse por instinto. Mas existe uma mentalidade por trás disso. Principalmente no apostolado, isso é importante. Porque quando vamos falar principalmente sobre as artes, as pessoas costumam fazer uma dicotomia entre o que elas apreciam artisticamente com o que elas acreditam em termos de religião. Elas acreditam que não existe uma ligação entre isso. Vamos ver que existe sim. Essas várias aulas que são colocadas no canal mostram isso. Eu cito como exemplo, que eu gosto de citar, na vida social, por exemplo, temos o direito. O direito moderno, ele se baseia num fulano chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele diz lá que o direito se baseia numa coisa chamada contrato social. E como é que esse contrato social apareceu? Ora, apareceu quando tinha um homem que era livre e vivia sozinho e feliz, quando de repente ele se deparou com um outro homem que também vivia feliz e sozinho, porém quando eles se encontraram, houve um problema. Um problema de que um estava invadindo a área de diversão do outro. Então, para que isso pudesse ter uma convivência pacífica, foi fundado o contrato social. Mal sabem as pessoas que estudam direito que essa concepção que vigora ainda hoje em dia, ela nega diretamente a criação de Adão e Eva. Ora, nós sabemos que, até por outros argumentos de cunho filosófico e biológico, que é razoável que haja um casal que dê origem à humanidade. Essa teoria do direito diz que não. Diz que havia um homem que encontrou um outro. Como é que pode isso? Isso tem um fundo religioso aí. Quem acredita nisso, sem saber, está negando a doutrina da criação de Adão e Eva. Um pouco mais próximo da nossa realidade, eu posso citar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Artigo 1º, diz lá: todos os homens nascem livres e iguais. Isso vai diretamente contra a instituição chamada família. Porque todo homem nasceu dentro de uma família. Então ele não nasceu livre, ele está subordinado a um pai e uma mãe.
Algumas famílias são mais ricas, outras são mais pobres. Umas são mais capazes para estudos intelectuais, outras têm um ofício. Ninguém nasce igual. Nasce dentro de uma família, subordinado e com alguma coisa de diferente. Então é uma mentira o artigo 1º da ONU. Quem acredita de fato nesse artigo 1º da ONU, mal sabe que já tem uma postura religiosa aí. Já vimos recentemente que algumas manifestações artísticas, que hoje em dia existem infelizmente, que são contra a religião, tem um ódio tremendo à religião. Ora, ter um ódio à religião é uma atitude religiosa. Existe aí uma religião por trás, mesmo que a pessoa não tenha noção disso, né? Então, o mundo que nós vivemos é um reflexo de uma religião por trás. Até um certo tempo, tinha cabimento discutir religião. As pessoas sentavam e discutiam qual religião deve ser a verdadeira. Só que com a crise moderna, a crise do conhecimento foi tão grande que já não se mais discutiu a religião. A religião era uma coisa que cada um acreditava no que queria. O que importava aí era qual a divindade que está por trás da religião. Claro, dependendo da divindade, ela vai dar uma religião diferente. Mas também isso começou a se deixar de lado. A crença num Deus dependia simplesmente do gosto de cada um. Eu acredito porque eu gosto. Eu acredito porque eu acho que é assim. Alguns acreditam que Deus é uma energia, uma coisa impessoal. Quer dizer, na verdade, o que está por trás disso é uma postura diante da verdade. Dizer hoje que existe uma verdade absoluta, para muitas pessoas isso é um absurdo. Ou seja, partindo do princípio que é uma postura diante da verdade, nós vamos ter alguma relação com uma certa divindade. Essa certa divindade vai ter uma religião. Essa religião vai moldar o mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, no fundo, então, o que antes se discutia de religião e Deus passou a ficar de fora e começou a se contestar a questão da verdade. Então hoje eu vou começar essa introdução ao problema do ser por aqui. E para nós vermos algumas consequências que dão nesse ciclo aqui que vai redundar na nossa vida aqui no mundo. Tudo bem? Então, com relação à verdade, a primeira questão que surge é se ela existe. É comum as pessoas no apostolado se depararem com essa pergunta. Mas você está dizendo que é a verdade absoluta que você está pensando. Mas a verdade não existe. Ela existe ou não existe? É de São Tomás de Aquino um argumento bem simples e bem poderoso, que ele fala, muito bem, a pergunta, a verdade existe? Se a pessoa responde não, então isso é uma verdade. Para a pessoa que respondeu não. Então, no apostolado, uma maneira de refutar isso aí é dando essa resposta. Então, você está me dizendo que é verdade, ela não existe. Não é necessário colocar uma arma na cabeça da pessoa e forçá-la a isso. A própria consciência dela a força a isso. Mas, claro, ela tem que acusar alguém. Ela acusa você de estar tentando impor isso aí. Não, ninguém está impondo nada, né? Ora, vemos que isso aqui é uma profunda contradição, né? A pessoa que afirma isso, ela está caindo em contradição consigo própria. Essa é uma prova, por absurdo, de que, claro, a verdade existe. Isso é uma contradição. Eu lembro de um fato que ocorreu comigo. Uma colega minha do trabalho, ela não contente, eu fiz a seguinte sugestão para ela. Eu escrevi num bilhete o seguinte enigma. Coloquei lá, assinale verdadeiro ou falso. A verdade não existe. Ela pegou o papel e ficou olhando. Então, responda, assinale aí. Ela não assinalou. Falei, então leva para casa. Leva para casa, amanhã você me traz. Ela não me trouxe até hoje. Porque, na verdade, a pessoa entende o argumento, né? Na verdade, ela sabe que existe. Ela não quis responder para não cair em contradição. Mas, na verdade, essa própria omissão dela já é uma resposta, né? Ele está errado. Olha, então, por coerência, temos que responder sim, é claro que ela existe. Todo mundo sabe disso.
Qual é o seu nome? Fulano. Verdade? É verdade. Você mora onde? Tal lugar. É verdade? É verdade. Todo mundo sabe disso. Agora, não contente com isso, muito bem, a pessoa até admite, sim, tudo bem, a verdade existe. Mas é possível conhecer? Alguns falam, não, tudo bem, ela existe, mas não dá para conhecer. Bom, aí é uma segunda contradição, não é? Se a pessoa responde não, tudo bem, então ela sabe que não é possível conhecer. Então ela sabe disso. Então é possível conhecer, sim. Não é? De novo, uma contradição aí. Por coerência, tem que se responder, claro que é possível conhecer. Aí nós caímos num terceiro problema aí, um terceiro aspecto. Muito bem, é possível conhecer? Sim, é possível conhecer. Quanto que é possível conhecer? Aqui nós temos duas posições apenas, né? Ou é possível conhecer um pouco dela, ou é possível conhecer tudo dela. São duas respostas possíveis. Ou eu conheço tudo, ou eu conheço muito dela. Ou seja, um pouco. Alguns aspectos. Qual a resposta é correta? Ora, todos nós sabemos que nossa inteligência ela é limitada. Por ser limitada, eu só vou conhecer algum aspecto da verdade. Não é para conhecer tudo. Mesmo uma pessoa que se conheça, eu me conheço muito bem. Muito bem, você se conhece, sabe qual é o seu caráter, ou as suas fraquezas, mas, por exemplo, como que se dá a ligação entre a alma e o corpo? Não dá para saber. Nós não sabemos essa relação íntima entre alma e corpo. Nosso conhecimento é limitado. Quem diz que é possível conhecer tudo, acaba caindo em duas posições aí. Que aí eu começo a colocar alguns termos técnicos, um chamado materialismo, outro chamado idealismo. E a posição correta, ou seja, quem confessa sua própria limitação, reconhece que eu conheço até muito, mas não conheço tudo, aí nós chamamos de realismo moderado. Essas posições filosóficas aqui, elas foram já apresentadas, alguns conhecem já, lá em Adão. Quando Nosso Senhor coloca para Adão, pode comer de todas as árvores desse paraíso, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas dela, senão morrerás, já estava aí um impedimento. Adão e Eva quiseram ter acesso a esse fruto proibido, com a promessa de que, se comerdes, sereis como deuses, vão conhecer tudo. Já aí esse problema foi apresentado para Adão e Eva logo no começo. E para nós é apresentado hoje também. Muito bem. Após essas respostas, é possível conhecer tudo? Ou é possível conhecer muito? Como é possível então conhecer? Quem respondeu é possível conhecer tudo, ou seja, quem é materialista ou quem é idealista, vai responder que eu posso ter acesso ao conhecimento pela experiência. Ou a experiência científica, ou seja, basta estudar, basta experimentar, olhar no microscópio, fazer medições. Hoje a gente conhece o mundo moderno que vivemos, o grande desenvolvimento tecnológico, as grandes promessas da medicina para a cura do câncer, a expectativa de vida está aumentando, 80, 90, 100 anos. Aí já começa a surgir aquelas teorias da cibernética, em que os órgãos humanos poderão ser substituídos por órgãos mecânicos. É a promessa da vida eterna. Teve depois a questão da clonagem. Você podia se clonar e viver eternamente. Isso são promessas da ciência. Isso são promessas da ciência, graças à experiência. O conhecimento viria somente pela experiência, ou que vale a experiência. Na outra ponta, que é o idealismo, também é pela experiência, mas é pela experiência mística. Eu teria que fazer exercícios espirituais de ascese, de yoga, de meditação transcendental. Não é meditação católica, é meditação transcendental, em que você teria contato com a divindade ou com uma energia interior
Você teria uma iluminação tal que você teria consciência de tudo. Também é experiência. Veja, são dois erros aí. Um chamado o erro racionalista, que pensa que é possível tudo pela razão humana, ou o erro irracionalista. Mas em outras aulas, outros artigos, no apostolado, nós falamos para as pessoas, deve-se dar valor à razão, não é? Nós não somos animais sentimentais, somos animais racionais. Então, como explicar que o materialismo, com a experiência científica, ela é racionalista? Ela pode ser uma coisa errada. O problema é que o racionalismo é uma fé irracional no poder da razão. Acredita-se, existe uma crença que a razão humana pode tudo. Nós sabemos que a razão humana é limitada. Por isso que nós somos racionais, nós não somos racionalistas. Quem é racionalista é aquele que acredita que a razão humana sozinha pode conseguir tudo. Inclusive, consertar os erros do mundo, que na verdade não é do mundo, é do homem. Né? E no realismo moderado, como é que se pode conhecer essa verdade? É pela fé e pela razão. Todos nós conhecemos as provas da existência de Deus. Quer dizer, a razão humana consegue atingir o seu ápice, provando por meio da natureza criada que existe um Deus criador. Esse é o máximo que ela consegue. E pela fé, ou seja, aí acreditando nos dados da revelação, Deus, Criador, se revela à criatura e diz, eu sou uno e trino. Opa! Aí não foi por um esforço, não foi por um estudo, foi por uma revelação. Deus é uma pessoa, ele quer se tornar conhecido para ser amado. Então ele se dá a conhecer para o ser humano. Ele fala, eu sou Deus uno e trino. Então, nós aqui, que comungamos do realismo moderado, temos aí duas maneiras de conhecer. Um é pela razão, outro pela fé. A razão humana sendo limitada, o que ultrapassa esse limite é a fé que nos supre isso. Tudo bem? Quer dizer, então, o materialismo, então, ele cai num erro racionalista. O idealismo cai no erro irracionalista. As pessoas normais, de bom senso, que sabem dos limites da razão, como é que se tem acesso à verdade? Um é pelo estudo de fato, é pela abstração que se faz da natureza criada, e pela fé na revelação que Deus fez. Aí nós temos o Antigo Testamento, e depois temos o Novo Testamento, quando o próprio Deus se encarna e se mostra para nós, falando a linguagem propriamente humana, já que ele se encarnou. Tudo bem? Ora, nós sabemos então que Deus criou o mundo e pela revelação ele diz como que ele criou. Como que Deus criou o mundo? Primeiro, de uma maneira lógica de se pensar, ele projetou na sua inteligência toda a criação. Assim como nós, ao projetarmos, fazemos um projeto de viagem, ou de construção de uma casa, ou de fazer um curso, nós projetamos primeiro e depois executamos. De maneira lógica, é se pensar que Deus também. Claro que Deus não tem tempo. Deus não pensou antes de fazer. Mas é razoável pensar que houve, então, esse pensar nas várias formas. Ao dizer, e Deus disse, faça-se a luz, e Deus disse, faça-se a água, faça-se os animais, ele criou o mundo. Propriamente, em cada verdade que ele, entre aspas, pensou, ao dizer, cada verdade foi criada. Por isso nós temos um copo, temos uma cadeira, temos uma mesa, temos a natureza criada. O homem, sendo um animal inteligente, um animal racional, por meio da razão, ele tem acesso a esse mundo e provavelmente ele lê essas verdades que Deus colocou em cada criatura. Nós sabemos, né, pela filosofia, aí eu coloco outros termos aqui mais técnicos,
que a natureza criada sempre é feita de matéria e forma. Tanto que tem um autor que é muito ruim, mas ele disse uma coisa bem interessante. Capítulo 1, versículo 1 do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus a forma e a matéria. Tudo tem matéria e forma. Deus criou o mundo. Ele, ao pensar, fez o mundo. O homem, ele não tem capacidade de criar verdades. Hoje nós vemos o mundo do achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que é bonito, eu acho que é feio, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. É como se ele estivesse tomando o lugar de Deus, criando verdades. A postura correta, que aí envolve a humildade, que a gente lembra, por exemplo, no presépio. Como é que a gente tem acesso à verdade? É se abaixando primeiro para entrar no presépio. Tentamos atitude de humildade. Para o quê? Para ler essas verdades que estão no mundo. Por exemplo, eu vejo que os animais são divididos em mamíferos e animais aquáticos. Cada um tem uma lei própria da sua vida. Os objetos físicos têm suas leis próprias da física, da química. E o homem, sendo um animal racional, tem suas próprias leis morais de ação, de convivência. Daí que surge a palavra legislar. A raiz da palavra ler é a mesma da palavra legislar, legere. As leis naturais que o homem lê observando a natureza, ele retira isso como se fosse uma mensagem que Deus enviou para ele. Veja, para viver bem, você tem que viver desse jeito, com base na leitura da realidade. Essa leitura da verdade, então, é feita por abstração. O homem, então, abstrai as formas das criaturas. Aqui voltou. A questão da fé e da revelação fica algo à parte, né? Que não faz parte do escopo da aula de hoje. Vamos nos ater apenas à questão da razão aqui. Como que se dá essa abstração? Bom, existe uma aptidão inata de todo ser humano que é de captar, de entender os primeiros princípios do ser. Um exemplo de um princípio do ser. O todo é maior que a parte. Isso todo mundo compreende. Basta viver para saber disso. Mas, em particular, dois princípios o homem consegue, ele tem aptidão para captar, para compreender. Um é o princípio da identidade, e como decorrência desse princípio da identidade, o princípio da não contradição. O princípio da identidade é todo ser é o que é. Copo é copo, cadeira é cadeira, pão é pão, queijo é queijo. Homem é homem, não é animal. E o princípio da não contradição significa o quê? Nenhum ser pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Ou seja, não pode haver contradição. Se eu estou de pé, eu não estou sentado. Se eu estou no claro, eu não estou no escuro. Ninguém pode estar ao mesmo tempo em algum lugar, ou pode ser alguma coisa, como hoje em dia eles querem. Eu sou ser humano, animal racional, não sou animal sentimental. Eu sou homem, não sou mulher. Eu sou pai, não sou solteiro. Eu sou professor, não sou aluno. Eu sou trabalhador, não sou desempregado. Um ou outro, é uma coisa ou outra. Não dá para ser os dois termos contraditórios ao mesmo tempo no mesmo ser. Esse é o princípio da não contradição. Agora, tendo esse aparato inato de captar esses princípios, propriamente pela abstração, o homem se põe a estudar os seres. E ele capta a forma dos seres. Todos conhecem, né? Aquela velha definição de mesa, plano, sólido, sustentado, homem, animal racional, o cachorro é o que faz o uau-uau, alguma coisa que voa é o piu-piu. Eu estou fazendo referência às crianças. As crianças fazem isso já. Elas fazem as abstrações. À medida que vão crescendo, elas vão agregando mais conhecimento e vão fazendo as devidas distinções. Nem tudo que voa é piu-piu. Pode ser avião. Né? E exatamente
essa noção aqui dos seres é que a gente começa a entrar agora no cerne da aula. A noção dos seres pode ser de 3 maneiras. Pode ser uma noção unívoca, pode ser uma noção análoga, uma noção equívoca. É com base nisso que a gente começa a entrar agora no problema do ser. Tudo bem? Vamos lá então. Então, para ilustrar, como eu disse, esse problema do ser, eu vou utilizar aí eu acho que é da gramática, do sentido das palavras. Só para ilustrar isso aí, só para a gente ter um contato aí com o problema que vai dar. Existem palavras chamadas unívocas. Unavote, uma voz. Ou seja, são palavras que têm apenas um sentido, apenas. O exemplo que... Não, sem exemplo ainda. As palavras análogas são aquelas que têm vários sentidos, mas existe relação entre esses sentidos. Ou seja, unívoca tem apenas um sentido, análoga tem vários, mas existe uma relação entre esses sentidos aí. É a palavra equívoco, equi de igual, igual voz, ou seja, quando eu falo a palavra, a voz é a mesma. Porém, os sentidos são totalmente distintos. Um sentido não tem nada a ver com o outro. Vamos ver os exemplos, né? Fica um pouco mais claro. Palavras unívocas. Por exemplo, o giz. O giz pode ser o giz de lousa, pode ser o giz de cera, pode ser um giz de carvão. O que é um giz? Giz é um objeto, um bastão que risca, que escreve. Giz é giz. Um exemplo de palavra análoga. O pé. O pé propriamente é o pé humano. Mas eu posso falar pé de porco. Eu posso falar pé de galinha. Eu posso falar pé de feijão. Eu posso falar pé da montanha. Todos esses pés expressam o quê? Um sentido de sustentação. Mas eu não falo propriamente o pé da montanha. A montanha não tem pé. A montanha tem uma base. Eu não falo propriamente o pé do porco. A pata do porco. O pé provavelmente é o pé do ser humano. Não é? Embora sejam diferentes, existe uma relação entre si. Existe alguma similaridade entre si. No caso, a semelhança aí é da sustentação. E palavra equívoca? Palavra equívoca, um exemplo aqui, é um exemplo clássico, que é a palavra manga. Pergunte para qualquer pessoa se a pessoa gosta de manga, ela vai falar assim, gosto. Aí você oferece a sua manga. Ela não vai querer. Mas você não falou manga? Sim, falou manga. Ou então, peço para alguém falar assim, acabou a luz, vai buscar uma vela para mim. Ela vai até Porto Santos e pega a vela de um barco. E traz uma vela de um barco. Não, não é essa que era a vela de acender. São palavras que têm a mesma vocalização, verbalização, porém são sentidos totalmente distintos. Um é manga fruta, outro é manga peça de roupa. Uma é vela, objeto para iluminar, outra é vela, objeto de uma embarcação. São totalmente distintos. Equívocos, não é? Mas sem relação entre si. Aquela pergunta, o problema do ser. O problema, poderia colocar, da palavra ser. E a palavra ser? Em qual classificação ela entraria? Unívoca, análoga ou equívoca? Bom, primeiramente, o que é a palavra ser, né? O que é ser? Ser é tudo aquilo que existe, não é? Tanto que eu tenho seres inanimados, são seres, os minérios, os minerais, a pedra, a rocha, a terra. Eu tenho seres vegetais, eu tenho seres animais, eu tenho seres humanos. Todos eles fazem parte de um conjunto chamado seres vivos. Mas eu tenho também os seres espirituais, que é o ser angélico, os anjos, ou o ser divino, que é Deus. Tudo isso aqui é ser. Ser é tudo aquilo que existe. Então ela cairia em qual classificação? Não pode ser unívoca. Não pode ser equívoca. Por quê? Todos têm uma relação entre si, de semelhança. Todos existem.
Tudo isso aqui compõe o mundo, não é? O mundo é um ser também, não é? É o conjunto dos seres. Obviamente, o ser, o sentido da palavra ser, aí eu já dou um pequeno salto. A noção de ser, eu estou usando o exemplo da palavra, mas eu já dou um pequeno salto aí. A noção de ser é uma noção análoga, analógica. Claro, não é? Mineral, o vegetal, o animal, o homem, Deus, o mundo, ele é parecido, não é? Eles são parecidos entre si, eles são análogos. Eu vou contrapor então a criação com o Criador. A criação, ela é parecida com o Criador, em alguma medida. Toda obra de arte reflete o artista. A criação reflete um pouco do Criador. Então a noção de ser é uma noção análoga. Não é à toa que eu não coloquei aqui aquele quadro da analogia do ser de São Tomás de Aquino, que coloca que o homem, ele existe, ele tem vida, ele age, é inteligente. Assim como Deus também, ele existe, ele é a vida, ele age, é inteligente. A pedra só existe, não tem vida, mas tudo bem. A existência é algo em comum que tem com o Criador, a existência. Então a noção de ser é uma coisa análoga, é uma visão analógica do ser. Daí eu poder dizer a pessoa é mal educada como um cavalo, uma pessoa estuda para burro, por analogia, né? Todo mundo entende isso. Opa. Agora, tem pessoas que têm uma noção do ser, uma noção unívoca. O que significa isso? Tem algumas pessoas que acreditam que a plantinha, a pedra, o animal, o ser humano, ele está em pé de igualdade com a divindade, com o Criador. Tudo é igual. Unívoco, né? Unavote. Tudo tem um sentido apenas. Todos são seres. E se todos são seres, são todos iguais, então? Outros já têm uma visão, uma noção de ser equívoca. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São totalmente distintas. O mundo criado é totalmente distinto, não tem nada a ver com o Criador. O mundo criado não tem características do Criador. É totalmente isolado um do outro. E aqui, então, nós fazemos a associação. Aquele que vê que tudo é igual, na verdade ele está se apegando à matéria, inclusive atribuindo à matéria alguns atributos, algumas qualidades da divindade, esse é um materialista. Ele também tem uma atitude religiosa aí sem saber. Por outro lado, aquele que esgarça as diferenças entre a divindade e a criação, entre o Criador e a criação, ele esgarça, ele coloca diferenças abissais entre elas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele cai no idealismo. Ele acaba negando a matéria e dando valor apenas ao espírito. É o idealista. Nós somos católicos. Graças a Deus, nós temos uma filosofia chamada aristotélico-tomista. Nós somos da filosofia do realismo moderado. Repare que aqui é meio que uma corda bamba em que temos que andar. Estamos sempre em uma posição de equilíbrio aí. Mas por um deslize, por um defeito, a gente pode cair ou para um lado ou para o outro. Para um, então, só existe a matéria. Então aquela pessoa que diz que não, a matéria sempre existiu, ele está atribuindo à matéria uma qualidade de eternidade. Mas, na verdade, ele está divinizando a matéria, sem saber. Outro não. Para o outro, a matéria é uma mera ilusão, ela não existe, o que existe apenas é o espírito. Todos nós seríamos espíritos cristalizados na matéria.
A posição análoga, a posição de equilíbrio, é a doutrina chamada ilemorfismo. Ile, do grego, isso é graças a Aristóteles, né? Ele via que com um pedaço de madeira ele podia fazer ou uma mesa ou uma estátua. Essa madeira, ile, podia receber formas distintas. A madeira podia receber a forma de mesa, um plano sólido sustentado, ou podia receber a forma de uma imagem de um anjo. Morfos é forma. Daí a teoria filosófica dizer ilemorfismo, quer dizer, matéria e forma. Todos os seres criados são constituídos de matéria e forma. Já quem tem a posição unívoca, chamada materialista, confunde, não é, a criação com o Criador, é propriamente a visão panteísta. Isso vai redundar no panteísmo, acreditar que tudo tem a divindade. Daí a gente entende por que as religiões animistas atribuem ao trovão, ao mar, ao rio, à floresta, caracteres da divindade. Isso cai no panteísmo. Um nome aí, já para começar a colocar introduzir alguns nomes de referência. Enquanto que no realismo moderado nós temos aí Aristóteles sendo aperfeiçoado e corrigido por São Tomás de Aquino. Na posição materialista, na posição panteísta, temos um franciscano chamado Guilherme de Ockham. Ele que é o grande fundador aí da filosofia chamada nominalista. E no extremo oposto, a posição equívoca, é um dominicano, Mestre Eckhart. Ele que funda já a escola ateniense chamada espiritualista. É aquela que vai olhar só para a parte espiritual, a parte só das formas. É aqui que propriamente nós chamamos de gnose. Isso numa outra ocasião, numa outra aula, vai ser exposto aí o que é esse erro aí. Então, deixa eu ver aqui. Como eu havia dito, a posição católica é a posição de equilíbrio. Só que nós estamos nesse mundo. Existe um perigo de cair ou para um lado ou para o outro, como se fosse uma corda bamba. Se eu acentuo demais as semelhanças entre a criatura e o Criador, acentuando essa igualdade, eu acabo caindo no panteísmo. Por outro lado, se eu começo a acentuar as diferenças entre a criação e o Criador, eu acabo caindo no espiritualismo, acabo caindo na gnose. Mas, como o meu professor na época disse, o abismo é o mesmo. Se você cair de um lado, igualando o mundo com Deus, ou cair do outro lado, separando o mundo de Deus, no abismo, o mundo é igual a Deus e o mundo não tem nada a ver com Deus. Repare que isso aqui vai exatamente contra o princípio da identidade, vai contra o princípio da não contradição, porque no abismo, propriamente no inferno, lá coexiste, é a doutrina chamada dialética, a coexistência entre os contrários, é a igualdade dos contrários. No abismo do erro, o mundo é igual a Deus e, ao mesmo tempo, o mundo é diferente de Deus. Essa doutrina chama-se dialética. É dialética que admite a igualdade dos contrários. Isso nós vamos observar em várias escolas filosóficas, em várias religiões, em que admite-se a igualdade dos contrários. Eu coloquei aqui. Essa posição é propriamente a posição de Lúcifer, que tentou Adão e Eva. Qual é o grande drama de Lúcifer? Lúcifer, se ele pudesse, por ódio a Deus, destruir toda a criação, supondo que ele pudesse fazer isso, ele aniquilaria toda a criação. Ainda assim, sobraria ele mesmo, não é? Ele mesmo, ao se ver, veria nele os vestígios, os sinais, a imagem, a semelhança
dele com Deus. Afinal de contas, ele é uma criatura de Deus. Ao ver-se a si próprio como algo vindo de Deus, algo parecido com Deus, ele também se odeia, ele também quer se aniquilar. Ele odeia tanto a Deus que ele também gostaria de se aniquilar. Daí a tendência suicida. Toda tendência suicida é uma tendência demoníaca, de querer se autodestruir. Esse é o grande drama de Lúcifer. Ele ao mesmo tempo quer ser Deus, sabendo que não pode, ele não quer ser ao mesmo tempo. Ele gostaria de ser e gostaria de não ser. Ele gostaria de se aniquilar. Em Lúcifer coexistem essas duas igualdades contrárias. É a dialética. Por isso que se diz que só existem duas religiões no mundo. A religião católica, que é a verdadeira, e as religiões que nós englobamos na chamada religião gnóstica. Todas são, em maior ou menor grau, gnósticas. Isso se reflete até mesmo no homem. Sabemos que o homem é feito de corpo e alma. O homem vive essa tensão também por causa do pecado original, em que houve o desequilíbrio, houve a falta de ordem, em que a alma deveria sobrepujar o corpo deveria obedecer aos ditames da alma. Com o pecado original, essa hierarquia foi quebrada, o equilíbrio foi desfeito. Então no homem também existe essa tendência. Eu posso... Com o corpo, eu tenho uma tendência materialista, cientificista, racionalista. Acredito que apenas com a manipulação da matéria eu vou conseguir todos os benefícios do mundo, inclusive a minha vida eterna. Que eu vou conseguir sanar as minhas doenças, impedir, estancar a minha velhice, eu vou viver eternamente, só com a ciência. Por outro lado, aqueles que são mais orgulhosos, que são mais intelectuais, eles caem no erro, que é exatamente que a alma que puxa. Aí cai no espiritualismo, cai no misticismo, cai no irracionalismo. Veja, as duas tendências opostas, elas negam a razão. Uma supervalorizando a razão, tirando a razão o valor próprio que ela tem. A outra negando de fato a razão, dizendo que isso aqui tudo é uma ilusão e que nós temos que ter uma experiência mística para atingir a verdade. Essas duas tendências vão dar religiões diferentes. Uma religião panteísta, outra eu coloco aqui como gnose em sentido estrito. Porque, na verdade, a gnose ela envolve as duas. Ou, como o professor colocou, é o antropoteísmo. É o homem que se faz Deus. E tem duas vertentes. Uma vertente mais grosseira, mais rasteira, que é mais materialista, que é o panteísmo. Outra, uma tendência um pouco mais elevada, um pouco mais intelectualizada, um pouco mais orgulhosa, que é a tendência gnóstica. Mas as duas fazem parte, em sentido amplo, de uma doutrina chamada gnose. Não tem jeito. Ou estamos com a verdade, com o realismo moderado. Se não se está no equilíbrio, você acaba caindo ou por uma religiosidade cientificista, ou por uma religiosidade gnóstica. Ou seja, então, partindo de um problema que é da verdade, eu acabo caindo num problema que é da noção do ser, que eu utilizei aqui como exemplo o sentido das palavras, a noção unívoca, equívoca ou análoga. Para esse problema, eu tenho uma resposta verdadeira, que é a resposta que a religião católica dá, que ela dá com base na realidade, graças a Aristóteles e São Tomás de Aquino, graças à revelação que a teologia católica nos dá, ou eu caio, então, em N respostas falsas. Aquele exemplo que eu sempre dou. 2 vezes 3. Resposta correta, 6. Quantas respostas verdadeiras existem? 1.
5,9. Não. 6,1. Raiz de 2. Pi. Quantas respostas falsas existem? Milhares. Daí a gente entende porque existem tantas religiões aí fora, desde a antiguidade até hoje, e vai continuar sendo aqui, até o final do mundo. Embora sejam milhares de religiões falsas, todas as religiões falsas falam uma coisa só. O que elas falam? A religião católica não é a verdadeira. Embora então seja uma grande variedade de falsidades, elas têm uma coisa em comum. Elas negam a religião verdadeira. É a moeda falsa. E essa moeda falsa também tem duas faces. Duas faces falsas, é claro. Uma que é panteísta, uma que é agnóstica. Quer dizer, isso aqui então foi uma pequena introdução a esse problema para aquelas pessoas que estão começando a iniciar seus estudos, que assistem uma aula, uma videoaula, que lê um artigo e talvez tenha alguma dificuldade em entender os termos. Aqui foi uma introdução para que a pessoa tenha um pouquinho mais de noção do que está estudando, para ter um pouquinho mais de clareza. E aí, quem sabe, ter um pouco mais de compreensão nos seus estudos. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Sim. Aquele posicionamento do von Balthasar, que dizia que Deus está infinitamente longe da sua criação, seria gnose? Você vê que ele aproxima um pouco a lei do idealismo, né? É verdade. Isso é verdade. Deus é transcendente, não é? Ele está infinitamente distante. Mas o que significa esse distante? Quer dizer que ele não se importa conosco? Quer dizer que ele deixa a gente agir aqui e ele fica lá tranquilo? Quer dizer, cada um tem sua vida, né? Cuida da sua, cuida da minha. Eu não sei, não conheço os von Balthasar. Mas quem conhece talvez poderia responder melhor. Mas afirmar isso realmente te leva um pouco a dizer que ele não tem nada a ver conosco, né? Ou, por exemplo, quando diz assim, aquela teoria chamada kenosis, que fala que Deus se aniquilou. Quer dizer que então Deus não está mais lá, Deus está aqui conosco, está no meio de nós. Quer dizer, aí você inverte o polo, né? Quer dizer, Deus não está mais lá, transcendente, ele está aqui, imanente. Você cairia num certo panteísmo aí. Vai ter que estudar um pouco mais. Mas me parece, dado que eles são teólogos contrários à fé, eu chutaria sim. Ele cairia nesse espiritualismo aí, nesse misticismo aí, né? Isso me lembra, se não me engano, a religião hindu. A religião hindu diz isso, né? Quando brahmanismo, né? Quando Brahma dormiu, o mundo foi criado. Quando ele acordar, o mundo será destruído. É mais ou menos por aí, da kenosis, ou um pouco, talvez, aí com o Balthasar, que fala que ele está lá longe e não se importa conosco. Pergunta difícil. Mais alguma coisa? Como se define um Deus transcendente e um Deus imanente? Deus transcendente é que ele não está substancialmente conosco aqui. São substâncias distintas e não é nem um grau superior. Não é questão de grau. Por exemplo, quando uma pessoa é mais inteligente que outra, ou uma mais bonita que outra, ou uma é mais alta que outra, às vezes são graus diferentes, né? Em Deus não existe esse grau máximo, é que ele está até fora dessa escala. Um Deus imanente é um Deus que estaria permeando aqui a nossa existência. Você pode falar assim, mas ele está, não está? Sim, pela graça. Sim, substancialmente na hóstia consagrada, mas ali. Não no todo aqui, como se estivéssemos imersos numa pasta divina, em que toda a matéria aqui ela é divina. Não. Tampouco é também como eles falam, que é a teologia da imanência, que diz que cada um tem uma parcela da divindade em si. Isso é a imanência. Deus está substancialmente na matéria. Se não for na matéria bruta, então não estaria no ser humano, seria o ápice da criação. Seria como na Missa Nova, né? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Então, dá essa ideia dúbia, né? Ele está no meio de nós.
Isso que é a imanência. A imanência é que ele está aqui, presente substancialmente, pessoalmente, imerso ou fazendo parte das coisas. Ou como se nós pudéssemos acrescentar alguma qualidade a Deus, ou ferir Deus propriamente dito, ou diminuir Deus, aumentar Deus, seria mais ou menos isso. Talvez sim, quando eles falam assim, não mate uma formiga porque ela tem vida, porque tem uma divindade ali. Sabe que na Índia é assim, não é? Com as castas. Eu não posso ajudar alguém que é da casta inferior, porque eu estou atrapalhando o processo evolutivo dela. Eu não posso interferir nisso aí. A divindade que está nela tem que aprender a passar por aquilo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, claro que isso não é explícito, né? Nós deduzimos isso. Mas a divindade estaria aqui conosco. Estaria de fato aqui conosco. Substancialmente. Essa seria a imanência. Então, de fato, quando alguém diz assim, você vem com a sua religião, essa é a sua religião, essa é a sua verdade, a verdade não se aplica a todo mundo, tem uma atitude religiosa por trás disso. Sim. Você está falando que cometer um aborto é um crime, é um pecado, mas isso é sua visão, isso é sua opinião, e a sua verdade não se aplica a todos. Isso é uma atitude religiosa, muitas vezes, sem a pessoa saber. Sim. Quando ela diz que é uma questão de saúde pública, ou aquele famoso, o Estado é laico, isso é uma atitude religiosa. Separar os ditames que Deus colocou na criação, deixar de fora da vida pública, isso é uma atitude religiosa. Todos os povos tinham religiões, as chamadas religiões oficiais do Estado. Um amigo meu disse uma coisa bem observada. Hoje em dia não tem? Hoje em dia tem também. Só que a religião está velada. Todos os povos têm, inclusive a nossa humanidade de hoje, século XXI, tem uma religião por trás, tem uma religião do Estado, mas está oculta. Antigamente estava explícita em todos os povos. Então sempre a religião andou junto, porque existe uma coisa chamada cosmovisão. A cosmovisão das pessoas, de um povo, de uma sociedade, molda essa sociedade. Essa cosmovisão é ditada pela religião, que é ditada por uma divindade, que tem por trás disso alguma verdade, alguma doutrina. É efeito cascata, né? Tudo bem? Então vamos terminar. Vamos rezar? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.